Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e esse é o Techno Hour. Hoje é 29 de julho de 2011. No programa de hoje revemos as principais notícias de tecnologia, onde discutiremos a Google e a Oracle brigando sobre as patentes com relação à tecnologia Java. Também falaremos sobre a Lodsys contra a Apple com relação às in-app purchases. Teremos também mais dicas sobre o sistema operacional OS X Lion. E também faremos análise de diversos jogos para a plataforma iOS. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Techno Hour. Ok, vamos dar início então a mais um Techno Hour. Antes de mais nada, vamos falar sobre os dados aqui do site para que vocês possam entrar em contato com a gente. Meu nome é Luciano e vocês podem me encontrar no Twitter com a conta Luciano Fagundes. Vocês podem também entrar no nosso site, que é o tecnohour.com.br, e lá vocês terão acesso a todas as notícias do site e também aos episódios anteriores dos podcasts. Ainda podem entrar em contato pelo e-mail, que o nosso e-mail é tecnohour@tecnohour.com.br, e podem seguir também as notícias aí do Techno Hour no Twitter, através da conta Techno Hour Links. Ok, agora que vocês já têm nossos contatos, vamos partir aí para revisar os destaques da semana. A gente vai manter então aí o mesmo modelo que a gente já seguiu na semana anterior, aí, o especial do macOS Lion, onde a ideia é a gente fazer um mix aí das notícias da semana e também trazendo para vocês demonstração de softwares aí, tanto com algumas dicas aí do macOS Lion, como também com alguns softwares aí interessantes da plataforma do iOS. Bom, quanto aos destaques da semana, o que a gente tem aí de interessante? A gente tem aí, para começar, o aniversário do MS-DOS. O artigo que a gente trouxe para vocês aí veio do Slashdot, e o que ele diz é justamente lembrando que no dia 27 de julho de 1981 foi quando a Microsoft comprou o direito do QDOS, que na época era Quick and Dirty Operating System, ou seja, era um sistema operacional rápido e sujo. Para quem se interessa aí nesse tipo de história, tem um filme muito bom chamado Pirates of Silicon Valley, que eu não sei se ele é muito fácil de vocês conseguirem alugar esse filme aqui no Brasil, mas se vocês procurarem aí pela rede, vocês vão encontrar. Esse filme ele mostra bem como que a indústria da tecnologia se formou. O que vocês acabam vendo é justamente que a IBM tinha aí depositado todas as fichas no hardware, e como todo fabricante de hardware da época, eles tinham aí a visão de que o que realmente importava era o hardware e software era brinquedo de criança. E aí foi onde a Microsoft apareceu e, sem nem sequer possuir o DOS, eles fizeram uma reunião com o pessoal da IBM e convenceram o pessoal da IBM a colocar o DOS, que seria o BASIC, né, a versão básica aí do sistema operacional, em todos os computadores da IBM. Aqui é que mostra também o pior negócio da história, né? Ou seja, foi o melhor negócio da história para a Microsoft e o pior para a pessoa que desenvolveu originalmente o DOS. Então ele foi vendido aí por $25 mil e a Microsoft fez aí a fortuna dela praticamente baseada nisso. Em paralelo, vocês vão ver também a evolução aí da Apple, onde no fundo a Apple, boa parte das pessoas imagina que ela criou, né, todo esse ambiente de Windows. Inclusive a Apple tentou processar a Microsoft por causa do sistema de Windows, logo que o primeiro sistema de Windows foi criado pela Microsoft, dizendo que havia sido plagiado a ideia que eles tinham originalmente. Mas, no fundo, a própria Apple acabou plagiando a ideia aí do mouse e do sistema de janelas que veio originalmente da Xerox. Então, no fundo ali ainda era uma terra meio sem lei, ali aquele início do Silicon Valley. Então, fica aí a dica. São 30 anos aí de DOS, e se vocês quiserem um pouco mais de informação sobre ele, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no Pirates of Silicon Valley. Bom, na sequência a gente vai dar uma olhada nessa matéria do IDG Now, que mostra a apresentação de resultados da Microsoft aí, com relação aos últimos trimestres. Eles mostram aqui números bem interessantes. Empresa fecha o ano fiscal de 2011 com receita de quase $70 bilhões. Demanda corporativa compensou com folga a estagnação do varejo. Esses números foram apresentados logo na sequência da apresentação do resultado da Apple também, e não foram menos impressionantes. Na realidade, se a gente for dar uma olhadinha aqui rapidamente nos detalhes, a gente percebe então alguns números aqui que já saltam aos olhos. Então,
No ano fiscal encerrado de 30 de junho, a Microsoft gerou 69,9 bilhões de dólares em receita. O valor é o maior resultado já alcançado pela companhia e 12% maior que o ano fiscal de 2010. E dessa receita, 23 bilhões de dólares correspondem ao lucro líquido, um aumento de 23% em relação ao ano anterior. Agora, para a gente só entender um pouco melhor os números, o que o artigo também faz análise é justamente mostrando que boa parte desse crescimento da Microsoft aí estava relacionado justamente com as vendas do Xbox e das plataformas de servidores. Se a gente der uma olhada na parte de usuários domésticos, né, o que seria aí o que é representado pelo Windows e a Windows Live, a Microsoft teve um decréscimo de 2% no ano e 1% no trimestre. Então, mostra aí que a Microsoft realmente está começando a reavaliar suas prioridades, ou seja, o Windows está começando a sentir o impacto aí das outras plataformas, seja Linux ou seja Mac aparecendo, e para o futuro a Microsoft parece aí que está apostando bastante justamente nas alianças, ou seja, eles tiveram uma participação bem fraca aí com o telefone celular e eles consideram que a parceria com a Nokia vai acabar fazendo com que essa tendência se reverta. E além disso eles continuam investindo pesado aí na parte de Xbox e trazendo novidades aí com Windows 8. Agora a principal aposta mesmo acaba sendo o Office 365, que é justamente o lançamento aí das ferramentas Office que eles já têm aí da linha tradicional Office, mas toda ela voltada para o cloud. Bom, o valor agregado aqui seria justamente de oferecer uma solução barata que daria o mínimo possível de dor de cabeça para o departamento de IT, ou seja, ao invés do departamento de IT ficar mantendo toda uma fazenda de servidores local para poder oferecer esse tipo de serviço para os usuários, eles simplesmente usariam as ferramentas oferecidas pela Microsoft, que teria o papel aí de gerenciar toda essa fazenda de servidor centralizada, que vai estar sendo oferecida aí na forma da rede, né, na forma da cloud. Então essas são as perspectivas aí da Microsoft e como ela pretende levantar mais receita aí nos próximos anos, nos próximos trimestres. Bom, agora uma notícia aí um pouco mais leve aí para o pessoal que gosta de jogos. A gente tem aí a chegada do World of Warcraft no Brasil. Então essa é uma notícia que vem do IDG Now, e o destaque é: lançada em 2004, a maior franquia de MMORPG do mundo chega em português brasileiro até o final do ano, com assinatura mensal de R$15. Tem até aqui um videozinho que eu vou tocar para vocês darem uma olhada, para quem não conhece o World of Warcraft. Consome as profundezas cavernosas. Estremece com meu tormento. Seus reinos desprezíveis trepidam sob minha fúria. Azeroth inteira se partirá. E tudo queimará à sombra de minhas asas.
Bom, então para quem não conhecia aí o World of Warcraft, você já vê aí que ele veio já totalmente traduzido em português. Eu sei que já era possível jogar esse jogo já pela rede, uma vez que eu mesmo já tinha jogado há algum tempo. Só que antigamente você tinha vários problemas aí, ou seja, você tinha que ter o cartão de crédito internacional, você tinha que criar uma conta aí que tivesse acesso internacional ao sistema, e você não tinha nada voltado aí, ele estava totalmente em inglês. Já fica então a menção aí de que até o final desse ano o World of Warcraft deve ser lançado aí em português aqui para o Brasil. Ok, continuando então. Mercado de tecnologia móvel. Essa semana eu acabei até o agrupamento aqui começou a ficar meio complicado para fazer. Justamente porque essa semana foram muitas notícias aí meio que correlacionadas. Então, ao invés da gente ir pelo tradicional mundo Google, mundo Apple, mundo Microsoft, a gente acabou aí juntando em novas categorias aí. Então, entrando aí agora na parte de mercado de tecnologia móvel, a gente tem aí algumas notícias interessantes aí que aconteceram essa semana. A primeira foi a info que trouxe aqui pra gente, que é a notícia do encerramento da loja de apps de Android da Motorola. Então, eu cheguei a dar uma olhada nessa loja de aplicativos há um tempo atrás, logo no lançamento. Foi um pouco antes até de eu começar a trabalhar com o iPhone. E eu tinha meio que sensações meio diferentes com ela, justamente porque, embora ela fosse Android, ela tinha aí ela era bem focada nos aparelhos da Motorola. Como na época aqui no Brasil a gente mal tinha aparelhos Android, e muito menos da Motorola, então eu acabei deixando meio de lado. O principal ponto dessa notícia aqui de hoje é justamente para que, caso você tenha utilizado essa loja para baixar aplicativos Android, então dê uma olhadinha lá novamente e veja então os passos que você precisa seguir para garantir que você não vai perder nada aí com o fechamento da loja. Então, a próxima notícia vem através do site do TechCrunch, que é na realidade um infográfico. Esse tipo de gráfico aqui eu gosto bastante de analisar. Ele facilita bastante, principalmente para introduzir as pessoas a esses novos conceitos. Então a tradução livre poderia ser Android versus iOS, a grande batalha sobre a propaganda móvel. Então essa batalha é uma batalha que está sendo travada aqui, principalmente hoje lá nos Estados Unidos, mas que eu trouxe essa notícia para você justamente para poder trazer e mostrar alguns conceitos desse infográfico. Porque no fundo a gente sabe que todo mundo tem vários fabricantes aí com aparelhos celulares, mas os dois mesmos que estão aí participando dessa briga aí por apps móveis são justamente o Android e a Apple. E os dois aí, querendo oferecer aos seus usuários a melhor experiência possível, eles usam justamente esse mobile advertisement, né, que seria propaganda aí na plataforma móvel, de forma a criar mais uma ferramenta para os desenvolvedores a gerar mais receita. E geralmente isso é o que permite que os desenvolvedores consigam aí trabalhar e criar as aplicações que ficam disponíveis gratuitamente na App Store. Justamente porque, como eles conseguem ter a receita através de propaganda, eles geralmente não cobram pela app em si. Bom, mas aí vamos dar uma olhada então no infográfico que a gente tem. Deixa eu trazer ele aqui para vocês. Esse infográfico, ele traz aqui alguns nomezinhos aqui que talvez não sejam familiares aí para a maioria de vocês ou para todos vocês. O que ele está fazendo é justamente uma comparação entre os resultados que um developer consegue ter se ele usar as propagandas dentro da plataforma iOS e dentro do Android. Bom, o primeiro índice então que ele mostra é esse índice de eCPM. O eCPM seria o quanto um desenvolvedor ganharia para cada 1000 impressões. E como é que isso daí geralmente é contabilizado dentro da propaganda? O valor de receita que ele recebe, ele está normalmente atrelado ao clique. Ou seja, qualquer anúncio que vocês verem dentro de uma aplicação, se vocês simplesmente verem o anúncio, na maioria das vezes vocês não estão gerando receita nenhuma para o desenvolvedor. Então, já fica aí como uma sugestão. Se você gostar de alguma aplicação e quiser fazer o seu desenvolvedor ganhar pelo menos algum dinheirinho para conseguir manter a aplicação que você gosta tanto, vale a pena você de vez em quando clicar nos banners aí de propaganda que aparecem para você.
Porque no fundo, o desenvolvedor ele só vai receber algum dinheiro quando uma pessoa clicar no banner. Ou seja, na propaganda que aparecer ali para você, se você clicar e for visualizar a próxima página, aí sim o desenvolvedor recebe lá os centavos referente àquele clique. Se você simplesmente olhar, ele não está recebendo nada. Então é justamente isso que esse índice aqui mede. Ou seja, esse índice aqui ele está medindo para você é o eCPM, que seria o valor que o desenvolvedor conseguiria receber para cada 1000 impressões. Então a conta que foi feita aqui por esse instituto de pesquisa mostra que nas plataformas Android, o desenvolvedor normalmente consegue ganhar $1,3 para cada 1000 impressões. Ou seja, de cada 1000 propagandas que são disponibilizados na aplicação dele, e aí não necessariamente é só o seu celular, é por toda a base instalada, em todo lugar onde tem aquele aplicativo instalado, para cada 1000 vezes que ele mostra um aplicativo, ele consegue então ter clique suficiente para gerar $1,3. E já na plataforma da Apple, que no caso aqui dessa comparação é a vencedora, ele consegue então ter $1,7 para cada 1000 impressões. Isso daqui obviamente varia para cada tipo de aplicação. Bom, uma boa explicação aqui que a gente pode ter para essa plataforma da Apple funcionar melhor, nesse caso de CPM, eu acredito que tem a ver justamente com a estratégia que a Apple usou. Porque se vocês pararem para ver, o tipo de propaganda que a gente tem no Android, ele geralmente é uma propaganda que ela interrompe o que você está fazendo. Ou seja, se você clicar um banner numa aplicaçãozinha Android, e isso daí eu estou dizendo mais pela minha experiência com a AdMob, né, que foi comprada pela Google, ela funciona da seguinte forma. Eu recebo um bannerzinho, mostro para vocês na tela, e quando vocês clicam na tela, ela simplesmente fecha a minha aplicação e abre geralmente uma página de internet, aonde essa página de internet vai ter um anúncio para vocês olharem. Isso geralmente é uma coisa que o usuário não gosta. Tá? Ou seja, vamos supor que você está então fazendo no meio de um jogo. Você nunca vai querer apertar um banner que você vai simplesmente matar aquele jogo, matar aquela fase onde você está e ver uma página de internet. Sendo que depois você vai ter que voltar no seu jogo, provavelmente você vai ter que voltar no início da fase ou você vai ter que recomeçar de alguma forma. Então, essa seria a estratégia que funcionou até agora com o AdMob, que seria a mesma plataforma aí que seria do AdSense, que é a mesma plataforma usada aí dentro do Android. Já no caso da Apple, eles criaram uma forma bem mais interessante de mostrar para vocês a publicidade. Nesse caso, como é que funciona? Ele vai mostrar também o bannerzinho do mesmo jeito que funciona no AdMob, mas a diferença é que aquilo ali está integrado no sistema operacional de forma que, ao clicar naquele banner, ele até abre uma janelinha, tudo mais para você poder interagir com a publicidade, mas você não perde o seu jogo, você não perde o que você estava fazendo antes de abrir essa janelinha de publicidade. Então talvez isso possa explicar o porquê que na Apple as pessoas têm menos medo, digamos assim, de realmente apertar o botãozinho e abrir uma publicidade. Justamente porque todo o estado do seu aplicativo ali ele fica gravado e com isso a pessoa pode simplesmente entrar na publicidade, sair e continuar fazendo o que ele estava fazendo antes. Então, na maioria das vezes, aplicações do iPhone ou do iPad, eles não se perdem quando ele mostra uma propaganda. Isso talvez explique aí o porquê que um developer consiga receber mais aí pela publicidade no iPhone do que a mesma publicidade no Android. Depois disso a gente tem aí o Global Fill Rate. Bom, essa taxa ela mostra pra gente a quantidade de anúncios que foi solicitada para o servidor versus a que foi efetivamente mostrada pra gente no aparelho. Ou seja, isso significa o seguinte, um Global Fill Rate aqui do Android de 85% significa que as minhas aplicações elas pediram 100 anúncios, e desses 100 anúncios, o Google conseguiu entregar para mim apenas 85. Tá? Então, esse daqui é uma taxa que quanto maior o valor dessa taxa, é melhor. Digamos que se a minha app ela depende de publicidade para gerar receita, para mim o interessante é que
100% do tempo ela tenha um anúncio rodando ali, justamente porque quanto mais anúncios aparecerem na app, maior é a chance do usuário se interessar por aquele anúncio, maior é a chance dele clicar naquele anúncio e gerar receita. Com os números que a gente vê aqui nesse infográfico, a gente percebe que, no caso do Android, a taxa de preenchimento ela é maior, ou seja, provavelmente pode até indicar que os servidores do Google estão fazendo um trabalho melhor para entregar então esses anúncios. Tanto pode ser que existam mais anúncios do que na plataforma da Apple, quanto pode ser simplesmente um detalhe mesmo técnico, onde os servidores estão mais bem preparados para atender todas as requisições. Já no caso da Apple, a gente tem 78% de Global Fill Rate, então isso significa aí que em boa parte do tempo, ou seja, mais ou menos 1/4 do tempo das aplicações de iOS, você está dando a sua funcionalidade para o usuário e não está tendo nada em troca. Ou seja, a gente não está recebendo nada por isso. E o click-through, né, que seria essa taxa do CTR, o CTR ele efetivamente mostra para você a porcentagem mesmo de receita. Ou seja, ele já está mostrando de todos os anúncios que você recebeu, qual a porcentagem deles em que efetivamente o usuário clicou. E aí só confirma o que a gente já falou até agora. Ou seja, no Android a gente tem 1,1%. Ou seja, para cada 100 anúncios que a gente recebe, em 1% deles o usuário realmente clica para gerar para mim dinheiro. E já no caso da Apple, a gente recebe aí, para cada 100 que a gente recebe, 2,3 clicam e aí geram de receita para a gente. Então, no geral, o que esse infográfico está mostrando para a gente é justamente que a Apple tem uma plataforma mais eficiente. Embora o Google te entregue mais anúncios, os anúncios que a Apple entrega geram mais receita para você. Aqui a parte de baixo do infográfico que ele mostra para a gente são algumas estatísticas daí mais interessantes. Que ele tenta inferir aqui o tempo de vida de uma aplicação, tanto no Android quanto no iOS. E o que eu achei interessante aqui desse gráfico é que realmente bateu muito bem com a minha experiência pessoal. Aqui ele diz que o ciclo de vida de uma aplicação de iOS é de mais ou menos 3 meses, e o ciclo de vida de uma aplicação de Android é de mais ou menos 5 meses. E eu achei interessante justamente porque ele bate realmente com a minha própria estatística aqui das aplicações que eu já desenvolvi para iPhone. Realmente o top de vendas que eu já tive mesmo nas aplicações que eu desenvolvi geralmente são mesmo nos 3 primeiros meses. E depois, não digo que ela tende a zero, mas ela cai bastante. Ou seja, isso daí mostra justamente a competição que você tem dentro das duas plataformas. Bom, no Android eu não tenho muito como avaliar, mas aí vocês podem ver então que tem o tempo de vida aí de uma aplicação Android, geralmente ele está estimado aí de 5 meses. E aí se a gente parar para olhar então daí o finzinho do artigo, a gente vê aí os principais países que geram então receita baseado em eCPM. Que ele vem aí ele mostra aí os dados dos Estados Unidos, da Europa e também ali da Índia. Bom, com relação aos países, o que eu posso falar para vocês, baseado na nossa experiência, é que o nosso maior mercado realmente é os Estados Unidos, que gera um eCPM maior, e a gente também tem aplicações aí rodando aí disponíveis gratuitamente na Europa. No Brasil a gente ainda não tem tantas apps gratuitas, justamente porque a Apple ainda não trouxe para o Brasil a plataforma de propaganda móvel deles. Então a gente acabou apostando daí as nossas apps gratuitas nos mercados onde a gente tem aí a propaganda móvel. Torcemos para que eles tragam em breve aí, para que a gente possa justamente também liberar algumas aplicações gratuitas aqui no Brasil. A última notícia aí da parte de tecnologia móvel ainda é referente à Apple e vem aí para a gente pelo 9to5 Mac. Bom, essa notícia aqui ela é bastante importante para os desenvolvedores e o que ela está dizendo é que a Apple expandiu então a App Store, né, que é a nossa ferramenta de distribuição aí de aplicações, para 33 novos países e territórios. Então, mostra aí que é o compromisso da Apple em desenvolver e continuar ampliando o mercado aí para as aplicações de iOS. E aí, uma discussãozinha aqui sobre tendências, onde a gente vê aqui, eu separei 2 artigos. Um vem do CIO UOL, que
eu não vou comentar muito, mas eu achei interessante deixar o link aqui para vocês. Esse daqui é mais um daqueles artigos de futurologia, né? E ele traz aqui como destaque as 10 tecnologias que vão mudar tudo na próxima década. Robôs substituindo pessoas, a internet ampliando sua capacidade de forma expressiva. Você sabe o que o futuro te reserva? Então, esse artigo foi, na realidade, uma entrevista realizada com Dave Evans, que ele é o futurista-chefe da Cisco. Ele trabalha justamente com o estudo dessas tecnologias aí que são disruptivas e que podem trazer aí os maiores benefícios aí para o futuro. Então, isso daqui é futurologia. Então, é a nossa parte esotérica aqui do Techno Hour de hoje. Então, dentro ainda de tendências, uma notícia que está aqui um pouco mais próximo da nossa realidade, né? Não é tão futurologia assim, seriam aí a febre dos games para celular. Eu trouxe essa matéria da Info aqui para vocês, mais para inspirar vocês aqui mais um pouco, mostrando aí que tem um reconhecimento aí muito grande dessa área de games e que realmente é uma área que eu acho que o Brasil ele ainda está fraco, ele poderia ser muito melhor ainda em games do que ele já é. Já tem várias empresas sérias de games aqui no Brasil, mas eu diria que ainda tem espaço para todo mundo. Não só para mostrar que é um mercado bastante interessante para quem está querendo começar a trabalhar hoje, mas também para deixar claro aqui para vocês que é um mercado que ele está com constante evolução. O mais interessante é justamente que os desenvolvedores eles estão sempre tentando levar a tecnologia ao limite. E, ao contrário de outras áreas, a parte de games, esse limite ele é bastante fluido. Ou seja, se eu chegar, sentar e desenvolver hoje um game aqui que usa tecnologia 3D, que eu consigo fazer os melhores gráficos possíveis, consigo ter bastante interação, consigo usar multiplayer para ele programar por rede e tudo mais. No momento que eu lanço esse game, automaticamente a tecnologia já evoluiu e eu já tenho material para criar a versão 2. Ou seja, hoje a realidade aumentada, por exemplo, ela ainda está dando os primeiros passos. Você tem pouquíssimos games aí de realidade aumentada e é uma forma totalmente nova de fazer games e que as pessoas ainda não sabem o como fazer. Então isso é o mais interessante ainda. Ou seja, se você sentar hoje para começar uma empresa de games, você já consegue fazer desde joguinhos tão básicos e interessantes, que pode ser um Angry Birds, por exemplo, que é extremamente fácil de se fazer e foi um sucesso estrondoso. Você consegue começar com os joguinhos 2D, aí que vai te dando aí conhecimento e subsídio para você poder ir crescendo. Aí depois que você tiver bem montado, depois que você tiver uma infraestrutura bem montada para 2D, você consegue facilmente pular para 3D. E aí para 3D você começa a fazer jogos um pouco mais sofisticados. Aí você decide usar rede, depois você consegue usar a realidade aumentada. E isso nunca acaba. Então essa que é a grande vantagem aí de games. Se você conseguir entrar por essa carreira e se você tiver interesse de entrar nessa carreira e conseguir entrar, você pode ter certeza que dificilmente você vai chegar ao limite da tecnologia. Ok, e aí a gente entra então na parte de guerra de patentes. Guerra de patentes, a gente abordou aqui esse assunto já há uns 2 Techno Hours atrás. Então aqui acaba sendo um update aí do que aconteceu aí de importante essa semana com relação às patentes. Primeiro é a Lodsys. Bom, para quem não sabe da Lodsys, esse é um escritório de advocacia que obteve aí algumas patentes aí importantes e que influenciam diretamente aí o ecossistema da Apple. Então tem uma briga de patentes feia acontecendo aí nessa área, justamente por envolver a Apple. E a patente que eles têm, né, que eles são donos, está relacionada aos in-app purchases, que na realidade são todos aqueles aplicativinhos de iOS que vocês devem já ter visto, onde você geralmente você puxa, na maioria das vezes você vai puxar esse aplicativo de forma gratuita, mas aí dentro dele você tem algumas opções de compra. Então, especificamente no caso da Lodsys, o que eles possuem a patente seria para você ter, por exemplo, uma versão 1.0 de um determinado aplicativo e dentro do próprio aplicativo você compraria uma versão 2.0, ou seja, seria uma troca de versões, um upgrade de versões feito através de uma compra dentro de um aplicativo.
Então, e isso bate diretamente com a estrutura da Apple, né? Porque a Apple oferece um recurso já integrado ao sistema operacional que permite aos desenvolvedores criar essa funcionalidade. Aí a briga toda que está acontecendo agora é justamente porque a Lodsys, ela diz que ela tem então essa patente, e isso é reconhecido, e agora a questão é que a Apple já licenciou essa patente da Lodsys. Ou seja, para que a Apple colocasse essa funcionalidade dentro do iOS, a Apple já paga lá uma taxa de licenciamento para a Lodsys devido a essa patente. Agora, a briga toda que está acontecendo ali é justamente porque a Lodsys ela está dizendo que a licença que ela vendeu para a Apple não inclui os desenvolvedores de aplicação, que são terceiros, entre aspas. A Lodsys já chegou a abrir um processo na Justiça Americana contra vários desenvolvedores, de forma que ele gostaria então de receber o licenciamento não só da Apple, mas também dos desenvolvedores individuais que usam essa tecnologia. Então, essa é uma briga feia, justamente porque a Lodsys ela começou atacando os pequenos desenvolvedores de software. Agora vocês podem ver que pela notícia ela incluiu agora até grandes nomes, né? Ou seja, ela já está indo atrás do Angry Birds, da EA Games, da Atari. Ao fazer isso, ela está justamente atrapalhando quem? Ela está atrapalhando a Apple. Então, a própria Apple, embora não tenha sido acionada pela Lodsys, ela pediu para entrar também nesse processo. Ela fez uma petição na Justiça Americana, pedindo para que ela possa entrar nesse processo que foi aberto pela Lodsys contra as outras empresas, para que ela possa então defender o mercado dela. Então essa é uma disputa ainda que vai dar muito pano para manga aí. A gente ainda vai escutar muito a respeito disso ainda nos próximos meses. Bom, a última notícia de hoje, antes da gente começar na parte de demonstrações, ainda relacionada com patentes, diz respeito aí a Google. Bom, essa notícia ela vem para a gente através do All Things Digital. Ele mostra aqui para a gente o desenrolar aí que está acontecendo da briga de patentes aí dessa vez com relação a Google contra a Oracle. E nesse caso, a Oracle é que está processando a Google. Essa história ela já é relativamente antiga, né, para o mundo de tecnologia, mas basicamente o que acontece aqui é que a Oracle está processando a Google devido à utilização da plataforma Java dentro do ambiente Android. E essa notícia aqui, ela traz meio que uma reviravolta do caso, onde a Oracle traz alguns e-mails que foram aí que circularam pela Google com relação ao início do desenvolvimento Android, onde eles tiram alguns trechos desses e-mails e eles postam aqui, e na realidade foi isso que eles levaram para a Justiça Americana, mostrando que a Google efetivamente sabia que estava infringindo os direitos aí da Sun na época, porque a Sun foi comprada pela Oracle, por isso que a Oracle quem está efetivamente processando a Google, mas que mostra que o Google sabia que estaria então infringindo os direitos da Oracle ao criar a plataforma Android da forma que criou. Então, os trechos aqui eu vou ler para vocês, vou traduzir aqui para vocês. O trecho diz o seguinte: se a Sun não quiser trabalhar conosco, nós temos duas opções. 1. Abandonar o nosso trabalho e adotar MSF, CLR, VM e a linguagem C#. Essa seria uma outra tecnologia paralela ao Java. Ou, segunda opção, usar o Java de qualquer forma, defender a nossa decisão e criar alguns inimigos no meio do caminho. Esse é um e-mail de 2005, escrito por Andy Rubin. Na época ele era o vice-presidente sênior de plataformas móveis da Google. E ele fazia então referência às preocupações aí com relação ao trabalho em conjunto com a Sun Microsystems, que era então a detentora do Java. Bom, não dá para dizer que o Google não está ganhando dinheiro com Android, mas que a gente pode ver que ele está levando um monte de empresa junto, né? A própria Microsoft já recebe mais dinheiro com a plataforma Android do que ela recebe com o Windows Phone 7. E agora vai ter mais um gigante aí entrando para dividir a fatia do bolo, que vai ser a Oracle então. Então, para hoje, a gente acaba então a parte das notícias
e vamos entrar então dentro das demonstrações. Ok, então, para a gente poder começar as demonstrações, eu separei aqui para vocês então duas partes. Uma parte eu vou passar rapidamente por algumas funcionalidades aqui do OS X Lion, que ficaram de fora da semana passada, mas eu achei interessante trazê-las para essa semana, justamente porque são coisinhas aí pequenas e interessantes que eu fui descobrindo aí durante a semana, e eu acho que vale a pena comentar então agora com vocês. Bom, depois que eu encerrar então esses itens, aí a gente passa para a demonstração das apps para iOS, que hoje eu resolvi fazer uma seleção de jogos. E eu peguei aqui vários jogos que todos eles têm em comum o fato de que eles fazem a simulação de física. São jogos que eu acho bastante interessantes e eles são jogos casuais aí que são vencedores de venda aí na plataforma iOS. Eles casam muito bem com a interação por gestos. Bom, então vamos trazer aqui o Mac aqui para a tela. A primeira feature que eu vou demonstrar para vocês vai ser o AirDrop. Então vamos ver como é que ele funciona. O AirDrop está conectado ao Finder. Eu trouxe o Finder então para vocês aqui na tela e tudo que vocês precisam fazer para usar o AirDrop é simplesmente vir até aqui na lista de dispositivos aqui do Finder e clicar na opção AirDrop. Vocês podem ver que aqui ele aparece meio que uma visão como se fosse um radarzinho, onde ele mostra aqui a minha foto, que seria a foto que está atribuída aqui ao meu usuário dentro desse MacBook Air. E aí, se eu vier em um outro aparelho qualquer aqui da minha rede, ou mesmo fora da rede, porque a rede no fundo ela é criada automaticamente só para o AirDrop, vocês vão ver que se eu aparecer aqui no meu iMac e entrar também na funcionalidade de AirDrop, automaticamente vocês viram que apareceu já aqui o meu símbolo dentro do iMac, que é essa águia. Então, tudo que eu preciso fazer então para utilizar, para enviar arquivo de um lugar para o outro, seria simplesmente pegar, por exemplo, um arquivo que está dentro da minha pasta aqui, mostrar para vocês. Vou pegar esse arquivo aqui, pilha de documentos PDF, e eu posso simplesmente arrastar esse documento para a pessoa que eu quero enviar. Quando eu solto, ele vai me perguntar: deseja enviar pilhas de documento PDF para o iMac de Luciano Fagundes? Sim, enviar. Automaticamente ele pergunta para mim no outro computador se eu quero receber, e eu posso recusar ou eu posso salvar. Se eu escolher salvar, ele faz a transferência. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece do outro lado. Então, para vocês verem então, o que acontece quando você está recebendo um arquivo, eu vou fazer então esse mesmo processo que eu passei para vocês agora, e vou pegar aqui uma imagem do macOS Lion que eu tenho aqui no meu iMac e vou enviar para o MacBook Air. Então eu aperto aqui enviar. Quando eu aperto enviar, vocês veem que na tela do seu AirDrop, você tem então a janelinha perguntando se você gostaria de receber o arquivo lion1.jpg vindo do iMac de Luciano Fagundes. Então eu vou escolher aqui salvar e abrir. Então automaticamente ele pega aquele arquivo, joga para a sua área de transferência e abre aqui para você dar uma olhadinha já na imagem que foi recebida. Então esse é o AirDrop. Vocês podem ver que ele é simples como a maioria das coisas da Apple. Ou seja, ele não tem nenhuma firula, né, do sentido de você ter que configurar nada e basicamente tudo funciona. Então, depois disso ainda apareceram mais algumas dicas interessantes aqui do pessoal que foi descobrindo os easter eggs, né, que a gente chama. Ou seja, foram descobrindo aí os detalhezinhos ocultos aí no sistema operacional. Então, uma das coisas interessantes que eu achei foi a acentuação. Vocês devem se lembrar que antigamente, até o Snow Leopard, e mesmo nos computadores Windows agora, né, se você apertar uma determinada tecla e segurar aquela tecla, o que vai acontecer vai ser o auto-repeat, né, ou seja, ele vai começar a aparecer aquele monte de letra todo igual. Aquilo lá é um recurso que praticamente nunca ninguém usa, né? Mas
o que eu achei interessante aqui foi o seguinte, que eles mudaram esse recurso aqui dentro do Lion. Então, eu vou escrever aqui para vocês darem uma olhada em alguma coisa. Techno Hour é o melhor podcast de tecnologia. Bom, aqui eu usei a forma tradicional que a gente tem para escrever esse E, né, que seria usar o apóstrofe primeiro e depois apertar a letrinha E. Mas o que eles alteraram aqui no Lion é justamente que eles colocaram o mesmo recurso que você tem de acentuação dentro da plataforma iOS. Então, se eu apertar o E e segurar, o que aparece é justamente todas as opções de acentuação que existem para essa letra. Então, isso é exatamente a mesma coisa que funciona no iOS. E aí você vai ver que aqui embaixo dessas possibilidades que ele mostrou, ele tem lá esses numerozinhos para você escolher. Então, no meu caso, eu poderia escolher 2 e ele usaria a segunda opção e me mostra ali o E. Para quem está acostumado a usar o teclado em português, a gente já conhece bem a forma de usar acentuação no teclado, então para a gente provavelmente não vai mudar nada. Mas isso daqui vai facilitar muito a vida, principalmente para as pessoas que estão acostumadas a escrever para língua estrangeira, onde não necessariamente a gente está bem familiarizado com todas as opções de acentuação, e usando dessa forma acaba ficando simples aí para a gente conseguir trabalhar com acentuação e com caracteres especiais. Bom, então na sequência eu vou falar para vocês de uma outra feature relacionada a gestos. Ela, digamos assim, ela funciona em português, mas eu acho que ela poderia ser melhor. Talvez nas próximas atualizações do sistema operacional ela melhore um pouco. Essa feature está relacionada com você buscar definições no dicionário de qualquer palavra que você escolher na tela. Para isso, basta eu escolher a palavra e dar 2 toques com 3 dedos no trackpad. Então isso faz com que abra essa janelinha e aí ele procura então para você a definição daquela palavra no dicionário. Por que eu disse que isso daqui não funciona tão bem em português? É justamente porque a Apple ela não tem dentro do sistema operacional um dicionário em português. Então, se vocês conseguirem ver aqui na tela, nessa janelinha, vocês podem ver que o termo que foi buscado, né, o termo que foi encontrado aqui para mostrar a definição, ele veio da Wikipédia. Então, digamos assim, é uma feature que ela é interessante, funciona, mas eu acho que ela ainda não atingiu o potencial que ela poderia atingir. Uma vez que se ela conseguir integrar, então, com um dicionário local em português, seria muito mais eficiente e traria resultados muito melhores. Bom, a última funcionalidade que eu gostaria de mostrar para vocês, então, do Lion para essa semana, é o Launchpad. Essa, na realidade, deveria ser uma funcionalidade mostrada na semana passada, mas eu acabei esquecendo, então eu acho que vale bem a pena vocês darem uma olhada nela hoje. Que ela é, na realidade, justamente você trazer a interface de Springboard, né, que seria aquela interface de ícones do iPad e do iPhone, exatamente para o Mac. E como é que ele faz isso? Ele consegue buscar todas as aplicações que você tem então instaladas no seu aparelho e traz uma interface exatamente igual a do iPhone para você. Então, como é que você funciona? Para eu poder demonstrar, deixa eu trazer a telinha do teclado aqui para vocês verem os gestos, porque ela é acionada via gestos. Então, o gesto que você vai precisar fazer para entrar no Launchpad é justamente o gesto de pinch. Então basta que você feche a mão. E para você sair dessa interface, é você abrir a sua mão. Você abriu e fechou. Apareceu o Launchpad. A interação do Launchpad ela é muito parecida com o que você já está acostumado no Mac. Então, para você ir de um lado para o outro, são 2 dedos. Então, você pode percorrer toda a sua lista de aplicativos instalados com os 2 dedos. No meu caso aqui, nesse MacBook, eu só tenho 2 páginas, porque eu não tenho muito aplicativo instalado. E para executar um aplicativo, basta que você escolha. Por exemplo, eu posso escolher aqui a agenda, clico, ele mostra para você.
Então ele é mesmo só uma interface gráfica para você poder lançar aplicativos novos, lançar aplicativos que você tem instalado. Vocês podem ver que o Launchpad ele é praticamente a mesma interface do sistema de iOS, né, que seria o iPad e o iPhone, só que dentro aqui do Mac. Ele funciona da mesma forma. Então, da mesma forma, se você quisesse apagar algum dos seus aplicativos no iOS, o que você teria que fazer? Coloca o dedo, aperta e segura. Todos eles começam a chacoalhar, mostrando que eles entraram em modo de edição. Então, aqui nesse caso, se eu comprei algum dos aplicativos via App Store, eu poderia vir aqui e simplesmente apagar o aplicativo. Ou seja, ele exibe aqui para mim a possibilidade de apagar, e quando eu apagar ele realmente remove do computador. Agora, você vai ver que não são todas as aplicações que têm essa opção, justamente porque esses daqui são todos os aplicativos que foram instalados, mas que não foram comprados através da App Store. Ou seja, eu comprei através dos websites do próprio fabricante. Então aí ele não me permite fazer essa desinstalação. Eu teria que usar o procedimento recomendado pelo fabricante para fazer a desinstalação dos aplicativos. Agora, eu poderia aqui usar, da mesma forma que eu faço no iOS, eu poderia criar aqui grupos e pastas. Então, como é que isso daqui funciona? Eu posso pegar, por exemplo, o dashboard, um deles, eu clico, arrasto e jogo, por exemplo, em cima do dicionário. Então vocês podem ver que é exatamente a mesma interface que vocês têm dentro do iOS, você tem aqui dentro. Se eu quiser jogar o editor de texto também para dentro daquela pasta, arrasto, solto lá dentro e estou organizando então meus aplicativos. Se eu quiser remover essa pasta, mesmo sistema do iOS, basta que eu pegue e trago os aplicativos que estão lá dentro para fora. Automaticamente a pasta some e o arquivo volta a aparecer. Então esse daqui é o mais óbvio, né, é a transferência mais óbvia de tecnologia entre o iPad e o iPhone, que seria o ambiente iOS, para o macOS. Então esse daqui vocês já conhecem então o Launchpad. Ok, então com isso a gente conclui aí a demonstração do Lion de hoje. E agora a gente vai partir para a parte que eu sei que o pessoal mais gosta aí, que é justamente a revisão das aplicações aí de iOS. E hoje eu acho que vai ser ainda mais interessante, uma vez que eu vou estar falando sobre jogos. Então, como eu havia dito, eu escolhi para hoje uma série de jogos que usam tecnologia de física, né? Ou seja, que eles deixam bem evidente a física dentro dos jogos, seja através da gravidade, seja através de propulsão, esse tipo de coisa. Então, o primeiro que eu ia mostrar para vocês é, na realidade, o software da casa, que é um software aí nosso da Bobs2Go. É o iDig. A ideia do iDig aqui, como é que a gente usa a física dentro dele, é justamente no controle aqui do propulsor, aqui desta minhoquinha que a gente usa, que é o nosso herói aqui, né? Então vocês podem ver que quando eu aciono lá os motores para ela poder voar, ela usa bastante da física ali. E outra coisa que é chave dentro desse jogo é justamente o gerenciamento, digamos assim, o gerenciamento do combustível dessa minhoquinha, né, enquanto ela está fazendo as aventuras dela. Então eu posso encher o tanque, que vocês estão vendo lá que eu tenho 137 de 150, e com isso, quanto mais rápido ou mais devagar eu ando, né, eu vou gastando então esse combustível. Vocês podem ver na parte superior da tela que você tem lá 132 de 50, 131 de 50, e à medida que eu ando mais rápido ou mais devagar, eu vou gastando esse combustível mais rápido e mais devagar. E a ideia toda é o que? Essa minhoquinha ela precisa ir descendo, fazendo esses túneis, para encontrar material reciclável. E o material reciclável que ela encontra, ela tem lá uma capacidade máxima para guardar, e aí ela precisa vir, vende esse material, e com isso ela ganha dinheiro. E o dinheiro que ela ganha, ela pode então fazer upgrades. Então esses upgrades então vão vir aqui na lojinha. E aqui na lojinha eu tenho a opção de comprar tanques maiores, tenho a opção de comprar uma quantidade maior de energia, que seria a saúde, né?
Tenho a opção de comprar a capacidade adicional de carga, para eu poder carregar mais, ficar mais eficiente quando estiver trazendo um material reciclável. E eu posso comprar bombas também, porque bombas vai ser o que vai me ajudar quando eu precisar destruir, seja pedras ou tentar me proteger com relação a aranhas e cobras que tem aqui no meio do caminho. Mas vamos voltar. Então eu continuo daí a busca pelo material reciclável. E os níveis aqui, eles são gerenciados de uma forma um pouco diferente. Uma vez que a dificuldade ela vai aumentando à medida que você vai descendo uma profundidade maior. Ou seja, a dificuldade está tanto em você encontrar daí inimigos, como é o caso agora aqui dessa cobrinha, que eu vou soltar uma bomba aqui para tentar pegá-la e fugir da bomba para ela não explodir perto de mim. Então eu preciso fazer esse gerenciamento e à medida que eu for passando aqui pelos meus inimigos, eu tenho então que ir coletando mais material e, como vocês devem perceber, à medida que a minha gasolina vai acabando, eu tenho que voltar então até o posto de gasolina para encher o tanque. Então a dificuldade desse jogo aqui, ela está relacionada a você fazer o gerenciamento bem do seu tempo e também tem uma parcela razoável de gerenciamento da sua memória. O desafio aqui é justamente você conseguir coletar o maior número de material reciclável e também gerenciar todo esse seu ambiente aqui de forma que você consiga fazer isso da forma mais rápida possível, sem se perder no labirinto que você criou. Ok, então esse foi o iDig e é o primeiro jogo que a gente mostrou aqui da nossa lista. Então o próximo jogo que a gente tem para mostrar para vocês é o Worms 2. Esse é um jogo que já existe há bastante tempo já nas plataformas PC e Mac e agora ele foi portado há um tempo atrás para a plataforma do iOS também e funciona muito bem. Eu posso escolher então o modo de single player, multiplayer ou eu posso continuar algum jogo que já está previamente salvo. Eu vou escolher aqui um jogo bem facinho só para demonstrar a funcionalidade para vocês. Vou pegar um Quick Game, Easy. Esse jogo então, ele cria esse ambiente virtual onde a ideia é você ter o seu exército de minhoquinhas contra um exército aí da inteligência artificial ou de um segundo usuário. Então ele vai te soltando aí vários bonuzinhos, né, ou vários elementos para você poder jogar. Mas no fundo, o que vocês estão vendo aí é justamente que você tem uma seleção imensa de armas que você pode escolher para que você possa daí derrotar seu adversário. E ele usa física fortemente justamente para fazer a representação do ambiente. Então eu posso andar tocando na tela. Ah, não, eu não vi que tinha aquela. Posso pular. E eu posso então atirar. E atirar vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo que ele mostra aqui para mim como é que está a condição do vento. Então isso mais a física da gravidade é o que vai influenciar quando eu atirar aqui com a minha bazuca. Então é um jogo de turns, ou seja, você joga uma vez, o seu adversário joga uma vez, você joga uma vez, o adversário uma vez. E assim você vai escolhendo o tipo de arma que você quer, que na realidade é o mais interessante do jogo, para que você possa então atacá-lo. Então, para você ver a seleção de armas, basta você clicar aqui no canto inferior esquerdo e você vê todas as seleções de armas que estão disponíveis para você nessa rodada do jogo. Então eu vou jogar vamos fazer alguma coisa interessante aqui. Eu vou escolher aqui a minha mochila voadora aqui e vou sair voando com ela aqui. Então vocês podem ver que a física desse jogo é bem forte. E aí vocês veem que eu tenho esse... Não. Eu já deu pra perceber que eu não estou indo muito bem na demonstração. Mas à medida que eu for jogando, então eu saí voando e soltei daí uma granada, né, uma dinamite aqui nos meus inimigos aqui para tentar daí destruir. Então o jogo inteirinho ele está baseado nessa ideia, ou seja, na sua vez de jogar, você tem que controlar então o seu tempo, que você pode ver que no canto superior direito sempre aparece um reloginho, e aquele reloginho é o tempo que você tem para poder fazer a sua jogada. Então você não pode ficar muito tempo também pensando. Se você só ficar pensando, você acaba também perdendo o jogo. Então eu vou escolher agora um míssil teleguiado. Eu vou me movimentar aqui na tela
Eu vou escolher aqui para acertar esse azulzinho aqui. Então agora eu vou soltar o míssil teleguiado aqui. Eu tenho que mais ou menos imaginar o tanto que ele vai ter que voar. Ah, destruiu em mim mesmo. E aí, com essa dinâmica, você vai até o final do jogo. Então, e você tem um modo de campanha que ele começa extremamente fácil e depois vai ficando cada vez mais complicado e ao mesmo tempo cada vez com mais opções de arma que você tem para escolher. Ele soltou em mim agora uma super ovelha. Então, esse é o Worms. Esse é um dos joguinhos que eu também mais gosto, que ele envolve bastante estratégia com essas armas aí malucas que eles têm aí pra gente. Ok? Então agora vamos passar pro próximo. Depois do Worms, eu separei para vocês aqui o que todo mundo no mínimo já ouviu falar, que é o Angry Birds. Separei para vocês o Angry Birds Rio. Então, a dinâmica do jogo é bem simples, talvez justamente por isso é que ele tenha feito tanto sucesso. No caso do Angry Birds Rio, a gente tem essa tela inicial, a gente aperta o play aqui, e aqui vocês podem ver que eles têm diversos níveis, ou seja, eles organizam aqui como se fossem meio que diversas cenas diferentes, onde dentro de cada cena você tem aí vários jogos, vários desafios diferentes. Então eu já fiz quase todos eles, aqui pelo menos das primeiras cenas. Então eu vou escolher aqui alguma cena para vocês verem. O desafio do Angry Birds, então, vou pegar logo aqui as primeiras aqui, que são mais facinhos. Vocês podem ver que você tem então um conjuntinho de aves aqui, que são os Angry Birds. E a história toda, no caso do Angry Birds Rio, é que você tem então esses traficantes de aves, né, que prenderam todos os amiguinhos deles. Então a gente precisa destruir essas gradezinhas, essas gaiolas, para poder libertar todos os passarinhos. E para isso a gente tem esse estilingue e o Angry Birds propriamente dito. Então o que eu tenho que fazer? Eu escolho aqui o ângulo, ou seja, a física joga bem aí, e solto. E com isso ele tenta destruir o ambiente. Então eu já consegui soltar alguns. Vou tentar soltar mais alguns aqui. Eu devia ter escolhido uma fase mais fácil, né? Bom, agora só falta um, então essa daí eu tenho que conseguir. Então venho pra cá. E pronto. Então consegui destruir todas as gaiolinhas e soltar então todos os meus amiguinhos passarinhos. E ainda tive um bônus de 1000 pontos porque não usei o último. Mas mesmo assim, não foi um bom resultado, uma vez que eu só ganhei 1 estrela. Então essa é a pontuação que você vai ter. Para você saber se você foi bem ou não em uma fase, você vai ganhar de 1 até 3 estrelas. E com isso então você vai continuando, e as fases vão ficando cada vez mais difíceis. Se eu fizer um movimento de pinch na tela, né, que seriam os 2 dedos, eu consigo aumentar ou diminuir o meu campo de visão, que daí facilita um pouco para eu poder fazer, para eu poder planejar o meu próximo tiro. Aqui foi um bom tiro, já consegui libertar quase todo mundo. Então vocês podem ver que as fases realmente vão ficando cada vez mais complicadas. Esse daqui é uma nave, essa daqui é uma avezinha especial também, que ela solta um ovo explosivo. Então eu posso jogar ela para cima. Quando eu clico na tela mais uma vez, ela solta o ovo e o ovo explode. Aqui parece que eu comecei bem. Esse então é o Angry Birds. O próximo é um que eu comprei há pouco tempo, mas que eu acho extremamente interessante. É o meu atual vício hoje. É o jogo que eu mais estou jogando ultimamente. Esse daqui é o Kona's Crate, que é... A ideia do joguinho é bem simples. A ideia é você transportar uma caixinha até um pajé que está dentro da caverna. Agora, eu acho esse jogo aqui um pouco mais complicado do que o Angry Birds, embora ele use também física, praticamente para tudo. Então eu vou pegar um dos níveis mais fáceis aqui, só para mostrar para vocês a dinâmica do jogo. Vou começar. Então vocês estão vendo essa caixinha aqui? A forma como eu controlo essa caixinha é justamente com os meus dedos na tela. Então, se eu apertar a tela do lado direito, ele solta
Ops. Se eu apertar a tela com o lado direito, ele solta o foguetinho do lado direito daquela tabuinha. E se eu apertar a tela do lado esquerdo, ele solta o lado esquerdo da tabuinha. E com isso eu preciso controlar, então, é mais ou menos como uma nave espacial, né? Eu preciso controlar esse foguetinho aqui de forma que eu consiga então levar a carga que eu preciso de um lugar para o outro. Então, nesse caso aqui, e como ele usa física, a própria posição da caixa aqui dentro pode te atrapalhar bastante. Então, consigo jogar para um lado para o outro. Se eu bater, eu derrubo, eu posso derrubar ou não a caixinha, posso destruir essa caixinha se eu bater com ela muito forte. E se eu chegar numa situação como essa, eu falhei, porque eu não consigo mais nem recuperar a caixinha para levantar. Aí eu aperto começar novamente. Então o jogo todo é baseado nisso. Então aqui é primeiro nível, é facinho, eu só preciso trazer essa caixinha até o pajé. Uma vez que eu jogue ela aqui dentro Uma vez que eu a jogue aqui dentro dessa área verde, o jogo está completo. Então você pode ver que daí você começa a ter pedras que se movem para atrapalhar seu caminho. Então, praticamente já perdi de novo. Não. Já perdi de novo. Então, você pode ver que então o nível vai ficando cada vez mais complicado. Então, esse daqui, o que eu mais gosto nesse jogo é justamente você sente o controle desse jatinho, mais ou menos como se fosse meio que uma rover, né, que o pessoal chama daqueles, como se você estivesse trabalhando dentro do próprio espaço, né, você está tendo esses foguetinhos para fazer o controle. Então, esse é o Kona's Crate. Outro interessante também que está na moda aí é o Cut the Rope. A ideia desse jogo é você pegar um pirulitinho, né, que é uma comidinha, e levar essa comidinha até o sapinho. Então vamos pegar uns níveis fáceis para vocês verem, para ter uma ideia do jogo. Então as primeiras partidinhas aqui são justamente já uma forma meio que de tutorial. Então o seu objetivo é cortar as cordinhas de forma que esse docinho vá balançando ou caia na boca do sapinho. Nesse caso aqui, o primeiro nível está relativamente fácil. Então o que eu preciso fazer? Para eu conseguir obter o maior número de estrelas possível, aí é que a coisa começa a ficar um pouco mais complicado, justamente porque daí eu tenho que imaginar qual a melhor sequência de cordas aqui que eu tenho para trabalhar, para que ele consiga pegar todas as estrelinhas. Então, se eu soltar essa daqui de cima, já pegou todas, eu solto agora essa segunda aqui, ele cai no sapinho. Então o primeiro nível é fácil. E aí os níveis vão ficando cada vez mais difíceis, justamente porque você precisa imaginar a sequência de... já perdi. A melhor sequência possível para conseguir pegar todas as estrelinhas. Vamos lá. Consegui passar agora por esse. E aí, para vocês terem uma ideia da dificuldade que vai aumentando, vamos tentar pegar um nível aqui bem mais pra frente, em que eu inclusive não consegui fazer, nem estrela nenhuma, para vocês verem daí o que começa a aparecer na tela. Então, o que acontece? Eu preciso achar um jeito de trazer esse doce até o sapinho. Com isso eu tenho agora recursos novos. Eu posso usar recurso aqui para... Olha lá, já consegui ganhar, só que não ganhei estrela nenhuma. Por quê? Porque aí eu já começo a ter esse recurso aqui que é um assopradorzinho, né? Que ele assopra. As meias eu posso tentar fazer justamente pular de uma meia para outra. Mas aí perdi, não consegui chegar lá. Então eu preciso pensar em como usar todos esses componentes que tem na tela de forma a pegar todas as estrelas e ao mesmo tempo levar o docinho até o sapinho. Então esse é todo o contexto aqui do Cut the Rope. O próximo jogo que eu vou mostrar para vocês é o Truck and Skulls. Esse daqui eu vou passar ele bem rápido, porque eu particularmente não gosto muito desse jogo. Esse jogo aqui ele lançou mais ou menos no mesmo momento em que o Angry Birds começou a perder momento. Ou seja, quando a primeira versão do Angry Birds começou a ficar meio que antiga, né, antes deles lançarem atualizações e tudo mais, o pessoal gostava muito do Angry Birds, mas estava começando a ficar chato já, porque não tinha muita coisa nova para fazer.
Então apareceu o Truck and Skulls, que na realidade é o mesmo conceito do Angry Birds, mas ele usa trucks, né, que seriam caminhonetinhas aí, caminhõezinhos para destruir caveiras. Vamos começar aqui na primeira fase. Você pode ver que a lógica do jogo é bem parecida com o Angry Birds, ou seja, ele tem os episódios da mesma forma que o Angry Birds tem. Dentro de cada episódio tem os capítulos, né, ou seja, os joguinhos dentro de cada episódio. E aí você vai ter daí os cenáriozinhos de como é que ele vai funcionar. E ao invés de você ter um estilingue, né, você vai ter uma plataformazinha de lançamento para você conseguir fazer funcionar. Então, soltei antes da hora. Então, essa plataforma de lançamento você tem que usar o mesmo conceito do Angry Birds, é acertar as caveirinhas. Então, eu dou a velocidade que eu quero aqui na plataforma de lançamento, baseado usando o meu dedo, e solto o carrinho. E aí ele tenta derrubar lá a caveirinha. Se eu destruir a caveirinha, eu passo o nível. Ou seja, o conceito é exatamente igual ao do Angry Birds, só que com um cenário diferente. E aí eu vou ganhando a possibilidade de fazer upgrades e tudo mais. Então, esse daqui fica uma opção aqui, mais para quem tiver enjoado do Angry Birds e quiser alguma coisa muito parecida, né, praticamente um clone. Tem aí o Truck and Skulls aí para vocês testarem. Por último, o último jogo de hoje é o World of Goo. Esse é um jogo que eu não sei se ele existe para Windows, para falar a verdade. Eu sei que ele já é um jogo bem clássico aí do Mac e foi então portado pro iOS. E meio que acabou sendo um casamento perfeito, porque por todos os reviews que eu já vi por aí dele, diz justamente que devido à física, né, e ao fato de você poder interagir diretamente com os componentes do jogo, ficou muito melhor do que usar o mouse no Mac. Então vamos pegar aqui uma telinha aqui bem simples. Então, você tem aqui todo um mundo, né, ou seja, toda uma área aqui para você explorar. E à medida que você vai passeando, né, você vai escolhendo essas bolinhas aí que vai montando o seu mapinha. E cada pontinho desse mapinha é um joguinho diferente para você. E a ideia desse mundo do Goo é justamente você começar aqui a procurar e levar todas essas bolinhas pretinhas aqui que vocês estão vendo, levar até um cano, que geralmente está, olha aqui, o cano nesse caso está aqui, até esse cano. E aí, com isso, você consegue meio que salvar as bolinhas. Então a ideia é você salvar aquelas bolinhas que estão perdidas ali e trazê-las de volta para o cano para você coletar essas bolinhas. E como é que você interage? Você interage tocando nas bolinhas propriamente ditas. Então você vai criando aí meio que uma ponte de bolinhas e cada bolinha faz uma coisa diferente. As pretinhas não fazem nada, mas essas daqui são balãozinhos, essas rosas. Então eu posso ir prendendo essas bolinhas rosinhas aqui. Tá vendo? Eu vou criando uma pontezinha. Ops. E aí, o que eu preciso tomar cuidado quando eu vou criando essa ponte é justamente que, por exemplo, vocês podem ver que aqui eu tenho um catavento e esse catavento está girando, e se eu encostar a minha ponte nesse catavento, ele vai destruir minha ponte. Então eu preciso sempre tomar o cuidado de montar. Olha lá, estourou a minha bolinha. Então essas são as dificuldades que você começa a ser apresentadas para você no decorrer do jogo. Então você tem que ir montando de alguma forma a passar por esses obstáculos. E ao mesmo tempo você não pode também usar muitas bolinhas aqui, porque o seu objetivo sempre é trazer um número mínimo de bolinhas. E não adianta nada você chegar até aquele caninho e chegar com menos bolinhas do que necessário. Então isso daí também você não conseguiria ganhar daí o jogo se você chegar até lá, mas não conseguir atingir o número mínimo de bolinhas. Então temos que conseguir subir aqui. Bom, esses jogos aqui eles já requerem muito mais habilidade, né? Vocês já podem ver. Ou seja,
A estratégia que você tem que seguir aqui é muito maior do que um Angry Birds, por exemplo. Então ele é um jogo também bastante interessante. Vou mostrar para vocês outro nível que eu não vou conseguir chegar nesse final aqui com vocês em menos que pelo menos uns 10 minutos. Então... E você tem nesse jogo, você sempre vai ter algumas dicas que você vai poder seguir, que geralmente estão nessas plaquinhas que aparecem aqui para você. Então se você precisar de alguma dica para começar, clica na plaquinha, ele mostra para você uma dica do como é que esse mundo deve acontecer. E ao terminar você pode daí começar a montar as suas maquininhas aqui para levar. Então, por exemplo, você pode ver que aqui eu não tenho como passar. Eu tenho aqui 2 obstáculos aqui que eu não tenho como passar com as minhas máquinas. O que eu posso fazer? Eu posso usar então os balãozinhos para ver se eu levanto esse obstáculo. Okay? Então esse é o tipo de lógica que você tem que daí pensar nesse tipo de jogo. Ou seja, eu vou levantando as coisas, eu vou usando as bolinhas que eu tenho aqui, que são os gus, né, para poder prender, criar estruturas aqui que vão me ajudar a chegar até onde eu preciso chegar. Que é sempre chegar no nosso caninho que está aqui. Certo? Então esse é um jogo que eu recomendo se você gostar de jogo de estratégia. Porque ele realmente ele requer muito mais estratégia do que o Angry Birds ou que os demais jogos de física que eu mostrei aqui hoje para você. E a quantidade de níveis é gigantesca. Então se eu voltar aqui para vocês darem uma olhada, esse daqui é um pedacinho, né, daquele mundo, mas aquele mundo lá tem várias outras pontas, né? Deixa eu ver se consigo voltar. Aqui você tem várias, está vendo essa... Se você olhar aqui essa setinha, ele está mostrando para um pedaço do mundo, a gente estava no pedaço de cima. Se eu entrar nesse pedaço aqui do mundo, eu consigo também entrar... Não, aqui onde eu estava. Se eu entrar no pedacinho de cima aqui, eu entro para uma outra historinha, que é um outro pedaço do mundo de Gu. Que daí vai ter outros tipos de bolinhas, outros cenários. São formas diferentes de você interagir. Então, aqui facilmente a gente está falando de vários dias aí de jogabilidade para vocês. Ok? Bom, com isso a gente encerra então as aplicações de iOS de hoje, as demonstrações. E para poder encerrar o podcast, eu separei para vocês um vídeo que veio do OkGo. O que chama atenção nesse clipe é o fato de que eles criaram o clipe todo usando recursos de HTML5. Então eles até sugerem que você rode daí esse clipe através do Chrome, que é o que eu vou mostrar para vocês então agora. Então eu achei bem interessante para a gente mostrar aqui no TecnoHour para poder encerrar. Então esse é o site, ele está no nosso tecnohour.com.br e lá a forma que funciona é o seguinte, você pode colocar aqui uma mensagem, no caso eu vou colocar aqui TecnoHour Rules. Então, ele vai inclusive, como ele é um clipe dinâmico, né, feito em HTML5, ele vai tanto mostrar o clipe para vocês, mas durante o clipe também ele vai trazer os componentes dessa mensagem aqui que eu escrevi. Ok, então já está carregado. Meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o TecnoHour de hoje, e deixo vocês então com OkGo.